Oi, meu nome é Emily Cristine. Oi, eu sou a Lívia. Nós somos duas alunas da graduação de Licenciatura em História da Universidade do Vale do Itajaí e hoje a gente está aqui para apresentar o nosso trabalho, Currículo de História nos anos finais, análise comparativa da BNCC e do currículo base do território catarinense. O nosso trabalho ele tem como proposta central discutir as diferenças entre os dois principais currículos que regem o sistema educacional no estado de Santa Catarina, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e o CBTC, que é o Currículo Base do Território Catarinense. O trabalho teve como objetivo principal analisar a estrutura curricular de ambos os documentos e as diferenças deles em relação ao ensino de história nos anos finais do ensino fundamental. Para alcançar esse objetivo, a gente definiu alguns objetivos específicos, entre eles estão analisar a estrutura curricular da BNCC e do CBTC no ensino de história nos anos finais do ensino fundamental, identificar habilidades, competências e objeto de conhecimento de ambos os documentos e discutir a diferença entre eles e a sua influência dentro da prática pedagógica. Bom, como comentado anteriormente, o nosso trabalho, intitulado Currículo de História nos anos finais, análise comparativa da BNCC e do currículo base do território catarinense, tem como autoria eu, Lívia Maiocchi, Emily Cristine e a professora Cíntia Metzner. O nosso trabalho ele foi dividido em 4 partes, sendo elas as considerações iniciais, a formação da BNCC e do CBTC no contexto e especificidades, o ensino de história nos anos finais, BNCC e CBTC em análise, e considerações finais. A Base Nacional Comum Curricular, como um currículo de nível nacional, a base ela passou por um longo caminho até a versão que a gente conhece dela hoje. A Lei de Diretrizes e Bases e os parâmetros curriculares nacionais, eles foram os principais passos para começar a se pensar em um currículo nacional, de porte nacional, que prestasse como base para os currículos estaduais e municipais. A versão final da BNCC ela foi entregue pelo Ministério da Educação em 2017 e ela não se limita necessariamente a conteúdos, ela busca muito promover a formação integral, o desenvolvimento integral do estudante. Tanto, inclusive, no currículo de História, a gente vê essa organização pensada a se desenvolver o senso cultural e o senso político. Entendendo o contexto de criação da BNCC, entre os anos de 2015 e 2017, durante a passagem para o governo Dilma Rousseff e para o governo Michel Temer, a gente vê uma forte influência dentro das políticas curriculares de uma agenda neoliberal. E essa agenda neoliberal ela vai impactar diretamente na redação do documento da BNCC. Tanto na BNCC quanto essa agenda também ela vai acabar impactando de forma indireta no CBTC por sua influência. O currículo base do território catarinense, o CBTC, ele vai, após ali a homologação da BNCC, houve um projeto de adequação, um processo de adequação dos currículos estaduais e municipais para essa nova base nacional. O CBTC ele vai surgir nesse contexto. O início da sua redação ela vai se dar ali em 2018 e ela vai contar com a colaboração de professores que são atuantes da rede estadual de educação e pesquisadores da área, tanto para trazer essa proximidade da prática docente e da produção acadêmica. O contexto final do componente curricular, o texto final do componente curricular de História, manteve o vínculo com a organização da disciplina, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades. Organização essa que a gente também vê lá na BNCC. Mas buscou dialogar muito com temas como a diversidade, educação integral e a formação da cidadania também. A pergunta norteadora para a formação do currículo de História do CBTC, ela vai aparecer logo no texto introdutório da disciplina e ela vai principalmente remeter a essa preocupação do CBTC em seguir as exigências da BNCC, mas também que ele traga as especificidades regionais, então as características específicas do estado de Santa Catarina. A pergunta é como desdobrar abordagens aos objetos de conhecimento elencados e relacionados às habilidades previstas para o ensino de História na Base Nacional Comum Curricular, que dê em conta das especificidades do
estado de Santa Catarina. Então, traz essa preocupação, tanto de seguir o que é imposto pela BNCC, quanto de trazer as questões regionais para si. Bom, então no que se refere à organização curricular, tanto o CBTC quanto a BNCC, eles vão apresentar estruturas curriculares muito semelhantes, uma vez que ambos eles se fundamentam nas unidades temáticas, nos objetos de conhecimento e nas habilidades como elementos centrais para a organização curricular. Porém, o CBTC ele busca agregar uma particularidade quando ele inclui na sua estrutura a seção de orientações metodológicas, ou no caso do ensino fundamental nos anos finais, a seção de conteúdos, que vai oferecer não apenas direcionamentos gerais acerca dos conteúdos que vão selecionados, como também buscam valorizar aspectos históricos e culturais que são próprios do estado de Santa Catarina. Então, os documentos, esses currículos, eles vão possuir a mesma raiz teórica quando a gente considera que, para a elaboração do CBTC, a BNCC vai ser usada como base, né, para a construção do currículo catarinense. E, então, no estado de Santa Catarina, a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Base do Território Catarinense, eles são documentos norteadores e de grande relevância para a educação básica no estado, uma vez que eles vão definir como que deve ocorrer, como deve se dar a educação no estado. Então, são documentos que vão impactar também a realidade escolar e a prática docente dos profissionais do estado de Santa Catarina. Então, a gente busca entender como que o contexto histórico e a influência política pode ser vista através da redação de um currículo e como que ela vai impactar também em como a educação ocorre nas unidades escolares do estado. A gente entende que, por mais que o currículo catarinense ele carregue muito da educação técnica, que vem da BNCC, ele também busca incentivar a formação de indivíduos críticos e integrais. Então, a gente conclui que a educação básica ela deve ser planejada para garantir a permanência dos estudantes e que eles possam se reconhecer nos espaços escolares, assim como eles também possam visualizar as oportunidades que uma formação de qualidade pode abrir para eles. Então, é urgente que esses documentos curriculares eles façam da escola um local de acolhimento e de desenvolvimento desses indivíduos que não vise apenas a formação e a preparação para o mercado de trabalho, mas que forme também esses alunos para a vida social, forme também a identidade e considere as particularidades de cada indivíduo. A BNCC, um documento de caráter nacional, é o principal documento que rege a elaboração dos currículos estaduais e municipais de todo o Brasil. O CBTC, por sua vez, é um currículo que tem maior relevância no contexto catarinense, justamente por valorizar a regionalidade de Santa Catarina. Por isso, se torna indispensável pesquisar e discutir sobre novas possibilidades de aprimoramento em ambos os currículos da educação brasileira. O nosso trabalho tem como objetivo incentivar novas pesquisas no âmbito da organização curricular no Brasil.